E aí, galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez. Estamos voltando para o nosso exercício. Esta é a aula 24. Este é o curso de desenho Como Desenhar do Zero. Eu sou David Barreto e estamos aqui nessa terceira e última etapa, que é a etapa da representação de sombra no plano de todos os cinco sólidos que construímos desde quando começamos as aulas, ok? Ah, esse é o exercício número 1. Eu trabalhei um geral na aula 24, falando sobre a projeção de sombra no plano de uma forma cilíndrica como esta. E o que vamos fazer agora é tentar mudar um pouco ou fazer de uma maneira mais cuidadosa, né? Vamos entender essa ideia da sombra no plano, só que não desta maneira. Quer dizer, eu vou fazer dessa maneira também, mas não agora. Agora eu vou trabalhar com a luz natural. Somente luz natural. O que entende-se por luz natural? Fala em todas as aulas, né? Vou falar rapidinho. Luz natural é a luz que é representada através de um fenômeno da natureza. Pode ser a luz do sol, pode ser a luz da lua, que é a do sol rebatida na lua, pode ser a luz de um raio, pode ser o reflexo de um trovão, de um raio, né? De um clarão de um raio, pode ser ah, uma vela acesa, uma fogueira acesa, enfim, qualquer uma faísca de uma pedra, qualquer clarão representado por força da natureza ou pelo calor, eu considero como luz natural. A luz natural, ela se propaga em linha reta. Você tem uma vela aqui acesa, então você tem aqui o efeito é linha reta e sentido radial. Nesse caso aqui, o sentido irregular, como é a chama. Luz do sol também linha reta, sentido radial. Luz da lua também linha reta e sentido radial. Tá? E qualquer outro tipo de luz também provavelmente vai ser linha reta, sentido radial. Quando nós utilizamos, que normalmente vamos utilizar como luz natural, a luz principal, a luz do sol, entende-se que o sentido da iluminação não é radial, porque o planeta Terra é muito pequeno relacionado ao Sol e está muito distante. Então, esses feixes, os raios de luz através do calor, você não percebe a curva, essa redundância que tem, ó, que é o sentido radial, você não consegue perceber porque a peça é muito pequena, então ilumina a metade de uma única vez em uma única direção. Entendendo isso, vamos lá. Precisamos de uma linha do nível do olhar. Trabalhar aqui uma linha do nível do olhar. E quero representar aqui uma forma cilíndrica. O que é uma forma cilíndrica? Uma forma cilíndrica é uma forma geométrica que tem em suas duas bases formas circulares. Tanto a base inferior quanto a base superior são dois círculos e o corpo dela é uma extensão de cada um desses círculos até o outro lado. Ou seja, é como se fosse uma infinidade de linhas que saem de um ponto ao outro em paralelo, e com isso você tem essa estrutura cilíndrica montada. Eu vou fazer aqui, posso trabalhar a ideia de que o círculo ele é representado dentro de um quadrado. Já fiz isso há muito tempo, já expliquei a vocês. Também explico que quando o quadrado está em perspectiva, o círculo também fica em perspectiva e ele se transforma numa elipse. E já expliquei o que é que acontece e por que é que acontece essa distorção. Não vou fazer novamente, não tem necessidade. Volta aí na aula que vocês vão entender. Vamos lá, eu quero começar aqui então com um cilindro aqui nesse canto. Trabalhar uma elipse aqui embaixo. Tentar fazer uma elipse bonitinha. Faço uma extensão do corpo. Duas linhas aqui, está ótimo. E determino a altura máxima e faço a elipse superior. Seria a base de cima desse cilindro. Aqui eu sei que vai estar pontilhado, porque eu não vejo. Uma vez com essa representação, quero representar a sombra aqui. Bom, quando se utiliza a luz natural, a luz do sol, precisamos entender do eixo de luz. O que é o eixo de luz? É uma linha que vai lhe auxiliar você trabalhar com dois pontos, que são eles o ponto de fuga da sombra e o ponto de fuga da luz. Na aula passada eu dei uma melhorada nisso aqui, mas eu vou usar hoje as duas possibilidades. Quando se diz ponto de fuga da luz, entende-se que é o ponto de onde fugam todas as linhas de raios do Sol. Quando eu digo ponto de fuga da sombra, subentende-se que eu estou falando do ponto onde vai se originar todas as linhas auxiliares para representar a distorção e a direção dessa sombra.
Só que quando você faz o PDFL, você diz é o ponto de direção da fuga da luz. Porque ele determina a direção, simplesmente isso, a direção. Ele vai determinar a direção e todas as linhas vão estar em paralelo. Eu entendo que assim seria a maneira mais correta de trabalhar, já que o Sol é um astro que tem uma proporção bem maior que a Terra e ilumina tudo de uma única vez. Então, tanto os raios do Sol quanto a sua origem devem estar sempre em paralelo. A mesma coisa aqui. Eu teria o PDFS, que é o ponto de direção da fuga da sombra. Ele vai determinar também a direção que vai estar e vão estar todas as linhas auxiliares que vão representar a sombra. Vou fazer das duas maneiras hoje. Vou fazer o ponto de fuga, como o autor explica, que está meio confuso, e a maneira como eu imagino que seja, e deu uma clareada na minha mente na aula passada, no vídeo passado, sobre o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Eu quero representar esse objeto com uma sombra caindo aqui à minha frente, ó. Então vai ser uma representação a contraluz. Vou trabalhar, acho que eu posso deixar até aqui mesmo, esse mesmo ponto aqui. Já é um bom lugar, esse eixo de luz aqui. Já é um bom eixo. Acho o centro, isso tudo já foi explicado em todas as aulas. Quem está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, sou o David, acho que eu já falei, falo de novo. Mas dá uma voltada aí que vocês vão entender o que é isso aqui. Provavelmente na aula, quarto objeto, 16, 17, 18, na aula 19. Na aula 19 eu falei sobre isto aqui. Não, eu falei na aula 16. É na aula do cone, porque é só a base circular. Ter falado até isso aí. Vamos lá. Ligo este ponto à origem do objeto aqui no plano. Deixa eu usar a régua. Ficar mais bonitinho. Fazer direito. Aí, tá vendo? A linha minha doida. Vamos lá. Esse ponto ele determina a direção em que eu vou representar a sombra. Ok. Já sei que a sombra vai cair para este lado. E então, na peça, eu sei que, como eu quero que a luz venha de frente, né, é uma representação a contraluz, representação de sombra a contraluz. Então eu teria a sombra aqui na minha frente, depois o objeto, e logo em seguida, né, à frente, eu tenho a luz. Eu já sei que, então, neste ponto aqui, eu tenho a origem de luz no objeto, e aqui o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Tenho aqui um eixo vertical e um eixo horizontal, porque vou levar em consideração a distorção aqui. Já expliquei também, vou falar rapidinho. Então, tem um eixo vertical, um eixo horizontal. Eu inclino isso daqui e transformo isso aqui, ó, numa inclinação, elipse inclinada. E com isso eu percebo que deste canto para este, todos os quadrantes são iguais. Porém, na distorção, este quadrante aqui e este de trás parecem não ter perdido tanto com a distorção. Parece que este daqui lateral e este outro lateral perderam mais com a distorção. Olha aí, parece que o espaço fica menor para eles, diferente da parte de trás e da parte da frente. Consegue entender? Olha aí, espaço completo, e quando você vai girando, ele vai perdendo, vai ficando menor, vai ficando menor, menor, e o da frente continua praticamente com toda a sua extensão, e os laterais parecem curtos. Isso vai ajudar. Por quê? Porque eu vou fazer aqui, ó, o eixo, o quanto andou aqui, andou para o lado esquerdo, esse ponto vai vir para o lado direito, esse já andou para o lado direito e esse vai vir para o lado esquerdo. Olha aí. O quanto andou aqui tem que andar menos. Vou fazer um pontinho logo no início aqui, ligo ao centro, prolongo, e com isso eu já tenho as outras duas linhas, as intermediárias a esse foco de luz, que vão me determinar mais dois pontos. Neste caso aqui, no caso 1, que é o caso do autor, vou separar assim, para que a gente entenda, fique mais claro. O autor máximo para mim, nesse entendimento da perspectiva artística, que é o José Maria Parramon. Parramon, 2 R's. Ele faz o seguinte, ele tem um ponto de fuga da sombra, então ele determina os pontos todos para ele aqui, ó, ponto de fuga, a sombra vem distorcendo, ela vem abrindo. Olha aí.
E a direção do ponto de fuga da luz é que ele diz que são sempre raios em paralelo. Então vamos lá, eu vou determinar o primeiro, que seria esse daqui. Eu quero que a sombra caia aqui dentro. Então estou fazendo o contrário, eu estou fazendo o seguinte, imaginando que a luz vai cair aqui, nesse ponto, eu vou ligar ele a esse final, aqui, esse ponto aqui superior, dessa aresta daqui que eu estou representando no plano, e eu imagino que o primeiro raio de luz tem essa direção. Ó. Ele está saindo lá de cima, o Sol está lá no alto, descendo e trazendo essa linha assim. Todas as outras vão estar em paralelo. Aí já deu problema. Se ele disse que as linhas são em paralelo, aqui não iria funcionar. É por que eu acho estranho. Vamos fazer um paralelo aqui para ver. Não funciona isso aqui. Aí não vai funcionar. No livro ele faz de um jeito que até parece que funciona. Mas olhem que eu estou tentando ser mais tranquilo possível. Não, não vai funcionar isso aqui. De jeito nenhum. Olha para isso. Não vai funcionar. Então, galera, é melhor não fazer assim. O autor se confunde, sai o autor, de onde eu aprendi, muito obrigado. 99,999% do livro é maravilhoso, só que esse 1% aqui tá uma merda. Então vamos consertar. Não existe mais isso. Volta para o meu entendimento. Porque no livro explica assim. Nós vamos esquecer essa explicação e vamos para o meu entendimento, onde aqui não haverá ponto de fuga nem da sombra nem da luz, haverá o ponto de direção de fuga. Eu vou fazer o seguinte, esse é o ponto de direção de fuga, eu farei a mesma coisa aqui, eu vou fazer uma paralelo a essa linha aqui, ó. Paralela a ela, porque ela está me representando a direção que eu vou fazer esta sombra. Paralelo, do lado de cá a mesma coisa, uma linha paralela. E pronto, é assim. Eu tenho uma linha paralela. Ok. Então aqui eu já dei um ponto determinado aqui. Agora sim. Um pouquinho mais baixo, mas fica. E esse daqui, será que vai ficar um pouquinho mais baixo também? Vou tirar o papel daqui para facilitar. Aqui a construção. Pronto. Linha em paralelo. Seria mais ou menos... Em paralelo, né galera? Eu estou tentando imaginar esta linha daqui com a outra em paralelo aqui do lado, ó. Acredito que seria mais ou menos isso. Eu tenho outro ponto aqui. Agora funcionou. Agora funcionou. Por quê? Porque agora eu tenho essa... Ah, sim, fazer logo a última peça. Mais uma peça que seria esta daqui. Porque com isso eu consigo representar toda a elipse, né, toda a elipse projetada neste plano. Faço mais uma paralela, porque nessa mesma linha faço mais uma paralela aqui. Pronto. Tem mais um ponto. É na mesma linha, né? Essa linha que representa a direção do eixo do objeto, ela corta essas duas arestas, né? Tanto a do fundo quanto a da frente. É só trazer os raios de luz e eu consigo. Porém, esse ponto de dentro eu não enxergo, eu só faço ele porque eu quero que quando eu represente aqui o círculo, a forma circular, eu consiga fazer o círculo totalmente com curva. Totalmente curvado. Essa é a ideia, que eu consiga representar de uma maneira curva, que mesmo com a distorção eu não sinta uma... Sabe quando você sente que tem um problema no desenho? É justamente quando essa curva está meio troncha. Então, a ideia é usar os 4 pontos, porque utilizando os 4 pontos você consegue ter uma representação mais como é que eu poderia dizer? A curva mais correta. Então, esta seria a representação deste cilindro aqui. Ok. Pronto. Aqui eu tenho.
que seria uma representação a contraluz. Tudo aqui vai estar, não recebe luz direta, nada aqui na frente recebe luz direta. Porém tem sim uma luz, porque toca no chão, volta, tem a atmosfera. Eu falei sobre isso também em outras aulas. Vamos lá, fazer mais um. Fazer mais um aqui. Essa aula vai ser rápida, ficou fácil. Se eu fazer isso aqui, tá errado isso aqui não existe. Vamos lá, fazer mais um aqui. Agora eu quero a luz frontal, uma representação de luz frontal. Vou trabalhar o cilindro aqui, fazer um pouquinho maior até para ficar mais bonitinho, tá? Fazer uma base arredondada. As linhas laterais para representar o corpo seria uma sequência de linhas, mas só isso é o suficiente. E aqui em cima eu trabalho uma elipse um pouco mais fechada do que a elipse inferior. Pronto. Pronto, vamos lá. Eu preciso fazer com que a sombra caia aqui para trás. Então eu vou imaginar este eixo de luz se posicionando a bastante espaço de distância para o lado esquerdo da minha figura. Por quê? Porque quanto mais distante ele tiver, mais eu vou conseguir fazer essa linha aqui, ó, está mais inclinada para cima. Olha aí. O máximo de distância eu teria uma linha quase em paralelo à linha do nível do olhar. Se passar esse paralelo é porque a linha já está o eixo já está do outro lado. Mas enquanto estiver neste ângulo em direção ao nível do olhar, né, fechando, eu sei que a projeção está para lá, então o eixo está bem para trás. Mas, sei lá, talvez um pouco mais fechado aqui para poder ver melhor a representação. Pronto, aqui, como se o eixo estivesse nessa direção. Vou ficar só um pouquinho mais para fora do papel. Mas tá bom. Então eu peguei esse eixo, movimentei ele aqui para fora. Então, essa é a direção para a representação da direção da sombra, ou seja, eu estou usando o ponto de direção de fuga da sombra, ok? Ponto de direção de fuga da sombra, e essa sombra vai cair para o outro lado, beleza. Já tocou aqui no objeto, já tocou aqui também no objeto, já sei, como a luz está vindo frontal, já sei que esta aresta aqui é a aresta onde o objeto recebe luz direta do sol, provavelmente aqui em cima também. E aqui seria o ponto onde a ausência inicial de luz do objeto e luz direta do objeto. Isso quer dizer que desse ponto daqui a área pode ser iluminada, sim, pode, por rebatimento ou pela atmosfera, não diretamente. Só se houvesse outra luz, aí já é outro fator, outro caso. É um bom exercício a se pensar quando se tem mais de um ponto de luz. Vamos ver mais para frente. Aqui então o que eu vou fazer? Vou usar o método. Cadê o centro? Nem fiz direito, mas vou usar aquele método do esquema dos dois eixos. E tem uma linha vertical, uma linha horizontal, uma linha aqui horizontal. Tem um eixo vertical, um eixo horizontal, um ponto em cima e embaixo, aqui de um lado do outro. E percebo o quanto andou aqui, ó, o quanto que esse eixo saiu para aqui, o quanto movimentou a direção da sombra. Para achar os intermediários, já que eles andam presos, eu preciso correr agora daqui para a esquerda, ó, voltando aqui direita, esquerda. Aqui já veio para a esquerda, aqui vem para a direita. O quanto ele andou aqui, eu penso aqui, porém em perspectiva. Então, como aqui está na frente e a distorção é menor na elipse quando se está mais alinhado ao nível do olhar, essa parte daqui é a parte menor, a representação é menor. Então dou uma distância menor, ligo ao centro, prolongo, olha aí. Tem um ponto aqui, um ponto aqui. Vou fazer uma linha vertical, determinando já uma linha intermediária e aqui a outra linha intermediária que vai até lá em cima. Pronto, com isso agora aqui, o que eu faço? Vou pegar esta linha do ponto de direção de fuga da sombra e trabalhar as outras linhas. Ou seja, vão estar alinhadas, são linhas em paralelo.
Pego aqui, ó, a mesma medida que tem aqui e aqui, trabalho aqui, olha aí. E do outro lado a mesma coisa, linha em paralelo. Linha em paralelo. E agora eu vou determinar a direção da luz. Essa direção da luz agora é o seguinte, como aqui o objeto estava à minha frente, era contra a luz está lá atrás, eu consigo ver os feixes de luz saindo aqui de cima. Só que nesse caso aqui, ó, a luz está na nossa frente, aqui está atrás da gente. Então, para essa luz aqui, para eu determinar esse ponto, eu simplesmente vou imaginar que este eixo de luz, que não é esse, ele está aqui no canto, mas vamos fazer de conta que seria esse daqui, aqui no canto. Eu vou descer ele até o máximo que eu precisar. Descer o máximo que eu precisar. Não aqui, mas aqui. E em algum lugar dele eu vou determinar esse ponto. É como se eu espelhasse esse eixo para baixo. Determino o ponto de origem da direção de fuga da luz. E desse ponto eu faço a primeira linha. Né, vamos lá, vamos imaginar que eu tenho a linha aqui. O eixo está aqui no canto. Aí eu desci essa linha. Determinei um ponto qualquer aqui. Eu vou pegar esse ponto e vou ligar ao ponto inicial aqui, ó, de luz no objeto. Quer dizer, o máximo contrário, né? O máximo de luz toca no objeto. Seria esse aqui. Seria o final da sombra, o máximo que eu vou representar de sombra. Quando eu ligo esse ponto aqui, deixa eu ver aqui, assim tá bom, nessa direção. Prolongo, eu estou dizendo que esse ponto aqui é o ponto que vai me determinar toda a direção de todos os feixes de luz para representar a sombra deste objeto. Eu vou imaginar que o Sol está aqui na frente, só que a gente não está vendo ele, está iluminando a figura aqui, está tocando aqui, e este ponto é o ponto final da sombra. Cadê os outros? É só eu vir aqui, ó. Esse aqui é um paralelo, fazer uma paralela nessa linha daqui, nesse intermediário, fazer aqui e fazer nesse ponto aqui, uns 4. Então vamos lá, primeira linha paralela essa linha aqui. A outra linha aqui atrás. Aqui. E a outra aqui no fundo. E vem pro meio, que vem novamente para o meio, né? Essa do fundo vem novamente para a mesma linha de direção. As duas cortam esses dois aqui e as outras duas as laterais. Com isso daqui eu já tenho a área para representar a curva. Eu tenho que fazer com curva. Tem que realmente aqui fazer de uma maneira que fique suave essa representação. Ó. Tem que ter curva. Tem que ser realmente elíptico. Tem que ser uma representação elíptica aqui, do que seria isso aqui. Pronto. Aqui tem uma subidinha para que a curva fique sutil e corra perfeitamente. Pronto, isso aqui é a representação dessa elipse no plano. E com isto, tudo isso aqui seria a representação da sombra do cilindro com essa representação de luz, que é uma luz frontal. Então aqui estaria um pouco mais claro. E essa parte escura, beleza? Obrigado mais uma vez. Quem gostou, curte, comenta e compartilha, que ajuda a divulgar o canal, né? A compartilhar. Eu agradeço muito a vocês. Vamos aguardar para a próxima. Treinem, não deixe de treinar. Já já nós vamos terminar essa terceira etapa. Valeu, cheiro em todo mundo. Até a próxima.